Oi, hoje estamos aqui no Botânico das Asas para gravar o capítulo 12 do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Estamos na segunda parte desse capítulo 12, porque é um capítulo muito extenso. Então, achei melhor dividir esse capítulo em duas partes, para ficar mais fácil tanto para gravar quanto para você que vai assistir, tá bom? Nesse capítulo 12, nós estamos falando sobre ansiedade e preocupação. Que você aprenda a lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado da sua vida. Ele nunca te abandonará, nunca, nunca, nunca. Ele sempre estará com você. Vamos à leitura de hoje. Hoje eu estou de óculos, que eu tenho sentido um pouco de dor de cabeça. Eu achei melhor voltar a utilizar o óculos nas nossas gravações. Pelo menos vou tentar utilizar em algumas gravações, porque eu ainda não me acostumei a usar isso aqui. Mas vamos à leitura de hoje. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Essa leitura é muito boa. Eu tenho certeza que você irá mudar, transformar sua forma de pensar, sua forma de agir através da leitura desse livro e principalmente da palavra de Deus. Vamos à leitura de hoje. Subtema desse capítulo 12: lance fora a racionalização, refutando argumentos e teorias e racionalizações e toda a altivez e superioridade que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, o Messias ungido. 2 Coríntios 10, 5. Quando os pensamentos que lhe estão sendo oferecidos não concordam com a palavra de Deus, a melhor maneira para calar a boca do diabo é repetir a palavra. A palavra, saindo da boca de um crente, com fé para respaldá-la, é a mais efetiva arma que pode ser usada para ganhar a guerra contra a preocupação e a ansiedade. Lance seus cuidados sobre Deus. Humilhai-vos, rebaixai-vos, descei em vossa própria avaliação. Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, todos os vossos cuidados, todas as vossas preocupações, todos os vossos interesses, porque Ele tem cuidado de vós com afeição e toma conta de vós vigilantemente. 1 Pedro 5, do 6 ao 7. Quando o inimigo tenta nos dar um problema, temos um privilégio de poder lançá-lo sobre Deus. A palavra lançar, na verdade, significa jogar ou arremessar. Podemos jogar ou arremessar nossos problemas para Deus e, creia, Ele pode pegá-los. Ele sabe o que fazer com eles. Essa mensagem nos permite saber que humilhar-se significa não se preocupar. A pessoa que se preocupa ainda pensa que ela pode, de alguma maneira, resolver seu próprio problema. A preocupação é a mente correndo de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução para a situação. O homem orgulhoso é cheio de si, enquanto o homem humilde é cheio de Deus. O homem orgulhoso se preocupa, o homem humilde espera. Apenas Deus pode nos libertar e Ele quer que saibamos disso.
para que em cada situação nossa, primeira resposta seja nos apoiar nele e entrarmos no seu descanso. Descanso de Deus. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20:12. Amo esse versículo. O povo a quem ele se refere havia atingido o ponto de perceber 3 coisas como certas. 1. Eles não tinham poder contra seus inimigos. 2. Eles não sabiam o que fazer. 3. Eles precisavam ter seus olhos fixos em Deus. No versículo 15 e 17 da mesma passagem, vemos o que o Senhor lhe disse quando eles atingiram essa percepção e de boa vontade a admitiram diante de Deus. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Qual é a nossa posição? É a de permanecer em Jesus e entrar no descanso de Deus? É a de esperar no Senhor continuamente com os olhos fixos nele, fazendo o que ele nos direciona a fazer e, por outro lado, tendo o temor reverente de nos movermos na carne? No que diz respeito ao descanso de Deus, gostaria de dizer isto: não há o descanso de Deus sem oposição. Para ilustrar, compartilho com você uma história que ouvi certa vez envolvendo 2 artistas a quem pediram que pintassem quadros da paz, da maneira como eles a percebiam. Um pintou um lago parado, calmo, bem atrás das montanhas. O outro pintou uma cachoeira impiedosa e espumejante, sobre a qual se inclinava uma árvore com um pássaro repousando em um ninho, em um de seus galhos. Qual delas verdadeiramente retrata a paz? A segunda, porque não há paz sem oposição. O primeiro quadro representa estagnação. A cena representada pode ser serena. Uma pessoa poderia ser motivada a ir lá para se convalescer. Ela pode oferecer uma bela imagem, mas não retrata o descanso de Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha própria paz vos dou, e lhe dou como esperança. Não vou-la dou como a dá o mundo. João 14:27. Sua paz é espiritual e seu descanso é aquele que funciona durante a tempestade, não na ausência dela. Jesus não veio para remover toda a oposição da nossa vida. Antes, pelo contrário, veio para nos dar um enfoque diferente das tempestades da vida. Devemos tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele. Mateus 11:29. Isso significa que devemos aprender seus caminhos para enfrentar a vida da mesma maneira que ele enfrentou. Jesus não se preocupava e nós também não temos de nos preocupar. Se você está esperando não ter nada com que se preocupar para parar de se preocupar, então
provavelmente eu devesse lhe dizer que você terá de esperar um longo tempo, porque esse tempo pode jamais chegar. Não estou sendo negativa, estou sendo honesta. Mateus 6,34 sugeriu que não nos preocupássemos com o dia de amanhã, porque cada dia terá suas próprias e suficientes preocupações. O próprio Jesus disse isso e ele certamente não era negativo. Estar em paz, desfrutar o descanso de Deus em meio à tempestade, dá mais glória ao Senhor, porque prova que seu método funciona. Preocupação, preocupação, preocupação. Desperdicei anos da minha vida me preocupando com coisas sobre as quais não podia fazer nada. Gostaria de ter aqueles anos de volta e ser capaz de encará-los de maneira diferente. Entretanto, uma vez que você tenha gasto o tempo que Deus lhe deu, é impossível consegui-lo de volta e fazer as coisas de um jeito diferente. Meu marido, por outro lado, jamais se preocupou. Houve um tempo em que ficava zangada com ele, porque ele nunca se preocupava comigo e se juntava a mim para falar sobre todas as possibilidades sombrias se Deus não fizesse presente e satisfizesse nossas necessidades. Sentava-me na cozinha, por exemplo, e despejava as contas e talões de cheques, ficando mais descontrolada naquele momento, porque as contas eram mais do que o dinheiro. Dave ficava no cômodo próximo, brincando com as crianças, vendo televisão, enquanto elas pulavam-lhe nas costas e punham-lhe rolos no cabelo. Lembro-me de lhe ter dito em tom desagradável: por que você não vem aqui e faz alguma coisa, em vez de ficar brincando enquanto eu tento resolver esta bagunça? Quando ele respondia com: o que você quer que eu faça? Jamais podia pensar em outra coisa. Deixava-me irritada o fato de que ele ousasse se divertir enquanto eu estava enfrentando uma situação financeira tão desesperadora. Dave me acalmava, lembrando-me de que Deus tinha sempre satisfeito nossas necessidades, que nós estávamos fazendo nossa parte, que era dando o dízimo, ofertas, orando, confiando, e que o Senhor continuaria a fazer a parte dele. Devo esclarecer que Dave estava confiando enquanto eu estava me preocupando. Ia para a sala com ele e as crianças e um pouquinho mais tarde os pensamentos voltavam a se mover em minha mente. Mas o que vamos fazer? Como vamos pagar as contas? E se? E então veria todos esses desastres na tela de cinema da minha imaginação. Execução da hipoteca, apreensão do carro, embaraço na frente de parentes e amigos, se tivéssemos de pedir ajuda financeira e assim por diante. Você já assistiu a esse filme? Ou teve todos esses tipos de pensamentos se revolvendo em sua mente constantemente? Claro que sim. Do contrário, você provavelmente não estaria lendo este livro. Depois de acolher os pensamentos que o diabo estava me oferecendo por alguns instantes, voltava para a cozinha. Pegava todas as contas, a calculadora e o talão de cheque e começava toda a confusão outra vez. Quanto mais fazia, mais irritada ficava.
Então, repetia a mesma cena, gritava, porque Dave e as crianças estavam se divertindo, enquanto eu estava carregando toda a responsabilidade. Na verdade, o que estava experimentando não era responsabilidade, era cuidado. Algo que Deus havia me dito especificamente para lançar sobre ele. Olho para trás e vejo que desperdicei todas aquelas noites que Deus me deu nos primeiros anos do meu casamento. O tempo que Ele nos dá é um precioso presente, mas eu dei ao diabo. Seu tempo é seu mesmo, use-o com sabedoria. Você não passará por esse caminho outra vez. Deus satisfez todas as nossas necessidades e Ele o fez de diferentes maneiras. Ele jamais nos desaponta, uma única vez sequer. Deus é fiel. Não se preocupe, confie em Deus. Seja a vossa vida, seu caráter ou disposição moral, sem avareza, sem amor ao dinheiro, incluindo ganância, avidez, luxúria e desejo ardente de posses terrenas. Contentai-vos com coisas que tendes, circunstâncias e posses, porque Ele, o próprio Deus, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nem te falharei, nem te deixarei sem suporte. Nunca, jamais, nunca, 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 em qualquer nível te deixarei sem ajuda, te abandonarei, nem te desapontarei, nem relaxarei a minha mão de sobre ti. Com toda certeza, não. Hebreus 13, 5. Essa é uma excelente passagem a ser usada para encorajar a você mesmo quando tiver preocupação sobre se Deus se fará presente ou não e se satisfará suas necessidades. Nessa passagem, o Senhor está nos avisando que não precisamos ter nossa mente no dinheiro, imaginando como tomaremos conta de nós, porque Ele tomará conta dessas coisas por nós. Ele prometeu nunca falhar e nunca nos abandonar. Faça a sua parte, mas não tente fazer a parte de Deus. A carga é muito pesada para carregar e se você não for cuidadoso, você se quebrará sob o peso dela. Não se preocupe, confie, inclina-te sobre, acredita, tem confiança no Senhor e faze o bem. Então, habita na terra e alimenta-te da verdade e serás verdadeiramente alimentado. Salmos 37, 30. Terminamos por aqui a leitura de hoje desse livro que tem nos impulsionado a não desistir, a confiar nele, entregar, deixar tudo sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da nossa casa, Ele tem cuidado da nossa família, Ele tem cuidado dos nossos filhos. Ele nunca nos desapontou e nunca desapontará a nossa vida. Ele nunca nos deixará. Creia, confie no Senhor. Vamos orar para terminar a leitura de hoje, essa leitura linda. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, curta, compartilha, se inscreva, deixe uma mensagem lá no YouTube ou no Instagram, @aurileitura, tá bom? Que o Senhor abençoe a sua vida sempre. Vamos orar para agradecer. Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada por essa leitura, Senhor. Nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a descansar em Ti, Pai. Que possamos retirar, Pai, da nossa mente todo tipo de preocupação e ansiedade que nos impede, Senhor, de avançar, que nos impede, Senhor, de ter uma noite tranquila, de termos dias tranquilos, de podermos desfrutar, Senhor, da nossa família, Senhor. Retira de nós, Senhor, essas preocupações. Te entregamos, Pai, toda a nossa preocupação
preocupação, toda a nossa ansiedade, Pai, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Apresento, Senhor, a cada um que compartilha, cada um que está comigo nesta leitura, nas Tuas mãos, Pai. Continua abençoando as suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura.